Sejam bem-vindos ao Live Despertar, com dois convidados muito especiais, a Yasmin e o Michel. A gente já vai dar início aqui com eles. Para quem não me conhece, né, eu sou Thalia Danda, especialista em análise comportamental arquetípica, identificar os padrões e recolocar a pessoa na conexão com seus próprios, com a sua própria identidade, com esse despertar. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Oi, Sandra. Esse despertar, essa clareza que se requer para que a gente possa se reconectar. O assunto do despertar tem sido bem latente, mas pouco clarificado. Será que a experiência que eu tô tendo, ela é de reconexão com a minha essência, com a minha identidade, com quem de fato eu sou? Então, o Michel, ele teve uma experiência muito interessante após uma... Oiê! Para aí que eles estão entrando. Vou abrir aqui. Oiê! Sejam bem-vindos! Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá onde você está assistindo também. Pois é, sejam bem-vindos. É a primeira live de vocês dois juntos, né? Sim, forma de convite, sim. Agradecemos Eu fico muito. feliz e muito honrada. Vocês são duas pessoas que já têm trazido muita clareza na minha vida. Como eu estava aqui introduzindo, o despertar é um assunto bem comum hoje em dia, mas pouco clarificado. E vocês são duas pessoas que eu já pude sentir, assim, com essa conexão que a gente está tendo, quanto que vocês trazem clareza, quanto que é importante isso. Então, eu vou abrir a palavra para vocês, para que vocês se apresentem no sentir de vocês. Eu sei que a gente ocupa vários papéis ao longo da vida, mas às vezes a gente é direcionado para se apresentar de uma certa maneira. Então, o palco é de vocês. Ok, obrigado. Primeiramente, a gente agradece, Thalia, pelo convite. Que você se conectou, vê que você está conversando muito com o Mor. Ela falou que você está vendo bastante o meu canal lá do YouTube, está tendo algumas informações lá para você. Então, acho que você percebe ali essa espiritualidade mais profunda. Eu jogo ali para o YouTube, para ficar livre, para as pessoas poderem ter esse acesso. Tá? Então, a gente agradece primeiramente, né, amor? Sim, né? Agradecemos de você ter convidado a gente para a gente estar aqui. Tá bom? Obrigada, Sandra, tá aqui. Ela colocou seus lindas. Eu gosto de interagir com o pessoal, então. Sim. Eu anotei aqui algumas perguntas e reflexões sobre esse processo do despertar. Eu realmente acho que muitas pessoas falam, até mandei para Yasmin, ou algumas pessoas ali que eu disse, será que isso é verdade? Não é? Eu já vou lá e respondo, ainda comento no Instagram da pessoa. Então eu fiz, mas eu gosto porque acho que muitas pessoas têm o mesmo questionamento que você e a mensagem não é para mim, a mensagem passa através de mim e ela trouxe, a pessoa própria, ela já tem essa informação, você percebeu que ela respondeu, ela já tem, só que ela fala daquela forma para que ela possa atingir a consciência daquelas pessoas que estão escutando ela. Exato, e é uma coisa de realmente orar e vigiar, e vocês são pessoas que é muito raro, né? Eu tô sempre no lugar de mentora, direcionando, fazendo, e é muito raro eu sentir essa conexão de escolher mentores, de escolher essa visão, e eu senti muito, muito com vocês isso, tanto também por experiências que eu tenho desde criança, né? E começou a ter esse quebra-cabeça. Então, esse processo, quando a gente não tem pessoas direcionando, quando a gente não tem clareza, parece muito confuso, a gente não sabe se a gente está despertando ou não, se é loucura. Muitas vezes a gente tem esse ponto de vista, não, deve ser coisa da minha cabeça. E vocês passaram por isso. Eu vi ali o vídeo do Michel falando da experiência dele de quase morte, desse despertar e dessa permissão de falar do direcionamento também dos mentores, a importância de o nosso trabalho, ele começar a ser realmente essa conexão. Eu estava ouvindo agora, um pouquinho antes da nossa live, o Joey Dispenza, e ele falou exatamente isso, que a conexão dele com Deus era uma coisa que ele pedia, que seja o meu trabalho sobre você. E daí eu quero ver a visão de vocês, como é que é no relacionamento, como é com o dinheiro, na vida de modo geral,
esse processo do despertar. Quando eu desperto, o que que acontece depois? Como é que é a minha vida? O que que muda? Deixa eu só introduzir uma coisa. Quem somos, né? Para quem nunca conheceu nós e acaba que está aqui pela primeira vez, né? Eu sou mentora espiritual, sou terapeuta Hertz aqui, foi assim que eu e a Thalia nos conectamos pela Mestre Elaine, né? Então, sou psicanalista também e tô aí num processo desde 2019 sendo mentora. E mentora espiritual foi uma transição e eu era advogada e procuradora municipal antes. Então, assim, o dom da comunicação já estava em mim. Apesar de ser mentora a partir de 2019, eu já tinha esse dom de comunicação e essas informações de sensibilidade. Como a Thalia falou, nós trazemos isso, né? Desde o comecinho da nossa vida, desde a nossa infância. E é todo um caos dentro de nós, até que muitas peças, muitos direcionamentos. É como se a gente tivesse realmente com umas vendas, né, Thalia? A gente tá andando assim, ó, sem ver nada, para a gente chegar onde nós estamos hoje. Então, para vocês entenderem quem sou, né? Então, eu tô aqui direcionando as pessoas, famílias, empresas, e o Mor vai falar um pouquinho dele e a gente fala um pouquinho de nós dois juntos. Né? Pô, eu sou terapeuta há 10 anos, né? Eu trabalho com terapia, tanto terapia mais convencional, que eu sou especialista em ansiedade, como também terapias, vamos falar assim, espirituais, né? Trabalho com apometria, contrato espiritual, limpeza energética, né? O contrato espiritual está relacionado com acesso à hierarquia espiritual mesmo das pessoas. Por que que aquela alma veio? Por que que aquela alma está aqui? Por que que ela está passando pelo que ela está passando? Enfim, qual contrato? Aí a gente usa o nome contrato aqui assim, mas eles não usam esse nome, porque parece que está prendendo a pessoa, mas a pessoa nunca é presa. São as escolhas da alma para ela estar aqui. E o nome mais fácil para nossa mente conseguir interpretar foi o nome de contrato, mas não é exatamente um contrato que acontece quando você está em plano espiritual, tá? São escolhas. Quero escolher isso, é mais ou menos assim. Você quer fazer uma faculdade de medicina. Você sabe que você vai passar a noite mal dormida, você sabe que você vai ter que ler muito, você sabe que você vai passar por várias coisas, você sabe que você vai ter que mexer em cadáver, enfim, um monte de coisas que às vezes você não gosta, mas você quer ter aquele X resultado, aquele aprendizado para que você possa ajudar X pessoas. É mais ou menos isso quando a alma vem. Ela sabe que ela vai passar por todo um processo, que ela até não entende o porquê, no momento que a gente esquece por causa da densificação da matéria, mas é uma escolha. Tá? Você sabe, não é nada é um castigo, né? Se for... Tudo é um aprendizado, né, amor? Faz parte. Aquela questão, né? Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. É mais ou menos assim. Eu sei que é clichê, mas é mais ou menos assim. O que acontece é que quem sofre é o ego. Uhum. Quem sofre é o ego. A alma, ela nunca sofre. Não tem esse sofrimento. Eu tô um pouco assim, porque eu tava falando com o amor. Falei, amor, estão querendo falar comigo, eu não sei porquê, era 10 horas da manhã. Aí eu deitei, eu fiz uma projeção, enfim, me mostraram um monte de coisa. Então por isso que eu tô passando essas coisas aqui, porque exatamente nós não sabemos o que nós vamos falar aqui na live. A gente deixa livre, a gente tem tanta informação, tanto conhecimento, né? E aí o Mor, quando ele fica muito conectado com a espiritualidade, com esse nível maior, ele fica bem serião, assim, né? Aí eu falei, me dá um beijo. Ele começou a rir, ele falou, você tá me puxando de volta. Eu falei, aqui só tem alegria nessa casa. Né? Mas fica um pouquinho lento, né, amor? Mas assim, você faz os contratos... Então, os contratos é o trabalho mais profundo que eu fiz, Natalia. Acho que você viu algumas coisas lá dentro do canal, eu tenho uma playlist só explicando os contratos, né? Porque já vou entrar na questão do despertar, por que eu tô falando tudo isso, tá? Eu já fiz, uns contratos com ele e mudou muitas coisas dentro de mim. Nós estávamos bem no começo do nosso relacionamento e eu vi ele recebendo os direcionamentos, então ele faz todas as orações, toda a meditação e tal, e depois ele falou, terminou todas as informações, então assim, ele é muito metódico, muito racional por ser homem também. E aí eu falei, eu quero, você é sua primeira cliente, né? Eu e uma outra pessoa aqui se transformou totalmente na vida dela. E aí foi muito legal. E assim, parece simples, mas não é, e é profundo, porque são pequenas informações que encaixa. Dá uma coisa assim dentro de nós que parece que você começa... É como eu disse, a gente parece que tá com umas vendas e a gente tá andando meio cego, mas a gente tá andando pelos sentidos, parece. E tudo que tá à nossa volta, que a gente vive, parece que é um pouco... Não é que é raso, mas
É como se fosse um raso, mas vai melhorando, assim, as pessoas e as coisas, né? E aí, quando você tem tudo isso, você fica forte, parece que você tá enxergando quem é, o que vai fazer, quanto tempo você tem que ficar ali com aquela pessoa, aquela situação, com aquela informação, como você vai para outro nível e tal. Então, veio essa força e deu um salto muito grande na minha vida. Então, eu já tô dando um depoimento aqui dentro do trabalho dele, que foi muito importante para mim, tá? Então. Eu super entendo essa sensação e o quanto que é. E também não é para todo mundo, né? As pessoas se conectam com a gente muito no lugar de quando tem a permissão. Eu percebo isso no mapa. Quando eu faço o mapa arquetípico que eu fui recebendo ao longo do tempo ele, teve um momento onde eu já tinha informações para construir esse mapa. E daí eu recebi informação que eu nunca, inclusive, abri assim numa live, mas eu tô sentindo de abrir aqui, que realmente quando a gente faz o mapa arquetípico, onde a gente vê vários arquétipos, padrões que essa pessoa foi construindo, em níveis diferentes de consciência, daí cada um aqui, né, tem um ponto de vista, a gente vai falar aqui consciência. Mas que era realmente um processo encarnatório. Então, eu tenho esses arquétipos, porque esse arquétipo de identidade expressa um padrão onde eu vou ter mais facilidade para que eu possa expressar isso para o mundo. Então, se a gente for olhar ali um papel de um arquétipo do governante, ele tem mais facilidade de liderar e ele tem um propósito ligado com essa liderança. Só que a gente está muito ligado, e a informação que me veio no momento era muito assim, é para as pessoas terem acesso a essa informação, claro que não vai ser todo mundo, mas para que ela pare de ficar, metáfora, batendo a cabeça na parede e comece a entender e usar essas habilidades que já veio com ela. E uma informação é que geralmente não, antigamente, no Antigo Egito e na Grécia Antiga, eles utilizavam esses padrões para direcionar as pessoas mesmo. Então, você tem essa habilidade, você vai exercer isso. E hoje em dia, com tudo que a gente tem de distração, a gente vai direcionado mais para as necessidades, as vontades, a família quer que a gente exerça tal papel. E veio por causa disso. E eu percebo muito. Tem pessoas, eu atendi uma pessoa que eu senti que não era para fazer, a pessoa insistiu, eu fiz. E ela não conseguiu receber a informação. Então, o mapeamento arquetípico, né? E agora tá a formação. Esse mês é o último mês, a formação delas. Foi muito trazendo nesse lugar do despertar. Não era sobre um método em si. Era sobre a pessoa ter confiança de usar aquilo que é a mediunidade, talento dela, com essas ferramentas. Então, ela consegue ter ali um título comum, né? Que nem terapeuta, mas como analista comportamental arquetípico, mas que, na verdade, ela está utilizando outras habilidades que muitas pessoas ainda não estão conscientes para utilizar isso na vida, né? E eu fui percebendo quanto que ao longo da formação, essas pessoas que estavam ali, algumas não estão conseguindo acompanhar. Eu até falei com a Yasmin, que é o processo de cada um, tem gente que não vai conseguir acessar mesmo, mas outras que foram aguçando muito a própria mediunidade nesse processo, porque não é sobre ler os mapas, é sobre você aprender a usar aquilo que você já carrega para auxiliar outras pessoas nesse processo de despertar. Eu nunca falei isso aberto, mas eu senti que de falar. linda! Parabéns por você falar a sua sensibilidade, quem é realmente você por trás de tudo. Essa é você, e você é maravilhosa, assim, né? Essa espiritualidade sua, que muitas vezes nós tivemos que mascarar tudo isso, né, amor? Tanto eu, quanto ele, quanto você. Mas a espiritualidade não é uma religiosidade, né? Ela é um bloco de informações de conexão com a fonte. É só isso, né? E nós todos temos direito de despertar e acordar e trazer para fora toda a sensibilidade, toda a intuição, todo o dom de cocriação, que é uma profecia para o outro, tudo que foi nos ensinado, desmistificando. Antes de eu voltar aqui para o Moro falar, eu vou dar uma analogia que veio aqui para mim, que eu acho que pode ser muito legal, tanto para as pessoas quanto para você. Veio assim, imagine que você está experienciando e você tem um passaporte por um parque. O parque, ele tem muitas coisas. Não sei se você já foi no Beto Carreiro, um Orlando, alguma coisa assim. É muita coisa. Num dia só você não consegue ir em tudo. Mas você sabe os lugares que você mais gosta e você tem que ir. É como se os lugares que você mais gosta e tem que ir, você tem que experienciar.
E esses lugares que você tem que ir, até que você entenda tudo, depois você vai pro outro. E quando chega um momento você viu o parque inteiro. Quando termina o parque, você vai ir para outro parque. Então é mais ou menos o que ela disse, né, sobre o trabalho dela. Ela vai trazer essa consciência para quê? Para que a pessoa viva aquele parque inteiro, né, que seria a experiência da pessoa, aquele ciclo, né, aquele bloco da vida dela para depois ir para outro. E ali ela vai ter que, né, entre aspas, não ter que, né, ter que controle, mas ela vai sentir ela experienciando aquilo para quê? Para que ela entenda como é ficar numa fila, como é passar ali, como é a sensação que ela vai sentir, o que ela vai aprender, o que ela não vai aprender. Depois ela termina aquele brinquedo, ela vai no outro brinquedo. Às vezes ela fica naquele lá que ela gosta muito tempo, depois ela vai para outro. Então, assim, é que veio assim, uma informação de historinhas, né? Eu acredito que a divindade gosta muito de brincar com metáforas. Então, para a pessoa compreender, né? Então, faz total sentido, por exemplo, igual eu fiz transições de carreiras e tal. É assim, o ciclo, né? A experiência. Né? E eu acredito que é isso, né? O que você faz, né? Para vocês entenderem mais, né? A pergunta que você fez, Natalia, de o que muda quando você desperta? Muda muita coisa, tá? Como eu trabalho com muitas pessoas que estão despertando, que estão no processo de despertar, já despertaram, o que mais eu vejo é uma certa crise existencial. Tá? Talvez porque eu mesmo passei por isso, passei por uma crise existencial muito grande. Foi quando eu tive minha EQM, né? E o que acontece é que se rompe muita crença, se rompe muitas e muitas coisas, e aquele mundo se desmorona, né? Porque a sua crença é o mundo, então aquilo ali se desmorona, por isso da crise existencial. Você fala, eu estava vendo uma mentira até agora. Essa é a forma como o nosso ego interpreta. Mas não é que é tudo uma mentira, você só está tirando o véu, você estava te cegando, para que você consiga enxergar as coisas mais com realidade. E essa realidade, ela traz para uma calmaria, ela traz para uma neutralidade, ela traz para um não julgamento. Porque daí você começa a questionar, mas como que eu não posso julgar? Como que eu não posso diferenciar o que é bom do que é mal? Simplesmente você vai entrando nessa consciência de que tudo simplesmente é. Você não tem um certo e errado, um bom e um mal. Tem simplesmente experiências. E você escolhe a experiência que você quer. Você escolhe aonde você quer direcionar a tua consciência. Aí vem toda a questão que é falado de lei da atração, manifestar a realidade, etc. Você direciona a tua atenção. Você direciona o que você está querendo viver e experienciar. Faz sentido para você? Sim, meu amor. E assim, o que eu queria explicar aqui? Já que o nome é despertar, o que é despertar, né? O que é despertar para mim, né? Eu tava falando pro amor, né? Falei, amor, olha o que eu vou falar. Aí vem também umas informações para mim importantes, tá? E o que é despertar? Para mim, eu falei assim, analogia de novo. Minha cabeça, assim, eu sou discípula de Jesus, ele usou um monte de metáfora, eu também uso um monte de metáfora, gente. Eu falei, amor, é igual o filme do Matrix. Que o Neo vai lá e ele entende que está sendo sugado pelas máquinas, ele acorda, ele vê que, meu Deus, eu tô respirando, tipo assim, eu tô saindo daqui, e aquele mundo era toda uma ilusão que eu vivia, e agora eu vou ter que ir, né, eu vou ter que entrar nessas naves, a gente passa fome, e aí ele vê, né, toda a realidade, e é tudo uma metáfora, o filme, se você não assistiu, assiste a trilogia agora, que você vai entender de uma forma diferente, nossa, isso aqui não era só um filme, né? Naquela época, muitas pessoas já entenderam que não era só um filme, era uma grande mensagem para nós, assim como, né, o livro do segredo, toda aquela linha foi uma grande mensagem. Então, e aí eu falei para ele, eu falei, amor, aquele é um início como se fosse de um despertar. Para mim, eu falei, não existe despertar, porque tem gente que fala, o amor falou, tem gente que fala assim, a gente que é desperto, né, é muito ego falando, quando você começa assim, é ego, tá? Ego de superioridade por aí. E aí eu falei, o despertar para mim, amor, ele é como se fosse vários despertares. Nós temos um primeiro, né? Que faz a gente acordar mesmo. Mas aí depois são vários despertares. Nós despertamos em várias áreas da nossa vida, em várias situações da nossa vida. E esse despertar, ele necessariamente... ele é uma escolha, como o amor falou. A pessoa escolhe, eu vou escolher despertar a amizade, eu vou escolher despertar financeiramente, que é dinheiro, vou despertar a família, vou despertar a atividade física, que é cuidar do meu corpo, vou despertar a intelectualidade, então eu vou estudar. Então, assim, e todo esse processo é como ele falou ali, fazendo medicina. Você vai passar pelos desafios, até porque eu acredito que
para que você chegue a um grau, né, maior, você precisa colar grau, né? Você não vai chegar a entrar numa faculdade, eu vou usar a medicina aqui de novo, de medicina no começo do ano, e aí já, você vai operar alguém, né? Operar um coração ou a cabeça, ou virar um cirurgião ali da pessoa. Você precisa passar por anos, por experiência, por uma pós, depois você tem ali a parte de estágio, para depois você fazer isso, e aí isso ainda não garante que você não vai fazer, entre aspas, alguma coisa errada no meio do caminho. Então, assim, a vida é assim. Cada processo de despertar, cada área que nós temos para despertar, e tudo vai se encaixando para que a gente experiencie e Deus haja através de nós. Nós sejamos essa mediunidade, que é a mediação, que para mim eu chamo de instrumento divino de Deus, instrumento da grande fonte, né? Cada vez mais nós estamos conectados com essa fonte. E para você, amor, o que é despertar? É um pouco complexo. Eu sei. Tenta explicar aí pro pessoal. Que assim, vamos falar em níveis além daqui, tá? Vamos lá, a gente sai da mônada, a mônada ela se fragmenta, dizem, né? E a gente só vai ter entendimento disso, acho que lá em cima. A gente se divide em 144 almas, essas 144 almas elas vão se dividindo em fractais de almas, então assim, é um monte, assim, né? Por isso que fala, todos somos um. Porque no fim, é uma pirâmide, né? A gente está tudo aqui embaixo da ilusão da separação. Mas não existe separação, né? Quando você percebe, todo mundo é a mesma coisa. É tudo sua própria consciência. Por isso que fala que você está manifestando sua própria realidade, porque você é a própria mônada. No fim, é você com o outro, é a mesma coisa. O outro é só um personagem dentro da tua história. O que esse personagem está querendo te mostrar e te dizer? Eu vejo que sincronicidades, algumas coisas que a gente chama assim, de ver números iguais. Pensei numa borboleta roxa, apareceu uma borboleta roxa, essas coisinhas pequenininhas. Então, nossa, é Deus, é o universo me mostrando e tudo mais. No fim, é a sua própria consciência te direcionando, vai por esse caminho, é por aqui, na minha visão, tá? Sempre quando eu vejo sincronicidade, eu percebo que a minha consciência falando isso, tá certo, continua aqui, você não tá errado, você tá tomando as decisões corretas. Para mim, a sincronicidade sempre foram direcionamentos de sim, como sua interpretação de sim, vai por aqui. Quando a gente vai se dividindo na mônada, vai no fragmento. O que é a mônada? É uma informação. É um aglomerado gigantesco de consciência. Consciência é informação. Eu só tenho consciência de algo quando eu tenho informação de algo. Então vamos resumir dessa forma. Tudo é informação. Então a gente é a mônada, nós somos a mônada. A gente está lá e fala, bom, quero criar algumas histórias para poder me experienciar. Nisso eu me expando. Eu vou me expandindo, porque eu vou criando história, a história vai expandindo. Então a gente vai descendo, que a gente chama de dimensão. Pô, vou descendo até aqui eu sou uma energia. Pô, aqui eu não tenho forma. Pô, aqui agora eu tenho forma, agora eu tenho um corpo material, pô, eu tenho um corpo biológico. Vou criar um corpo biológico aqui, pô, vou criar planetas, vou criar não sei o quê. Vai indo. E tá onde a gente está. As informações que me chegam é que aqui é um dos quadrantes mais densos do universo. Então aqui é como se fosse um projeto de experiência ainda não muito experimentada, vamos falar dessa forma, das emoções. Por isso que você percebe que nós, né, que somos mentores, terapeutas, nós estamos entendendo ainda o que é a emoção. A gente não tem total compreensão. Uhum. Então a gente está entendendo. Por quê? Porque é uma coisa nova dentro da criação, do que me passam. E quando a gente fala de despertar, na minha visão, é justamente você parar de olhar para as emoções, você parar de olhar para a criação e olhar para o Criador. Vamos falar dessa forma. Eu tenho duas perguntas para fazer. Uma, eu acho que eu estava atualizando aqui umas informações do que você estava falando, mas eu vou perguntar igual, porque eu acho que é interessante de estar aqui no aberto. A primeira é, por que a gente se esquece se parte do processo de lembrar, de despertar é lembrar? E daí eu sei que, né, tem a densificação ali da matéria, da gente experienciar, mas o que vocês têm de entendimento desse processo? Por que eu tenho que esquecer que o processo do despertar é lembrar dessa realidade? Quem de fato eu sou além desse papel que eu vivo? Essa é a primeira pergunta. Eu vou brincar antes do Mor explicar, porque ele vai explicar. Mas é assim, se a gente lembrasse, a gente estava matando todo mundo.
Literalmente, tava brigando e dando soco com todo mundo, se a gente realmente lembrasse de tudo, né? E também a gente estaria abraçando todo mundo, e tá com todo mundo, ia estar tudo junto, né? Mas o amor vai explicar melhor pra vocês, mais ou menos, essa ideia que eu acho que vem bastante por aí. Assim, por que que a gente esquece dentro da experiência do planeta? Uhum. É humana, porque esquecemos de tudo, né? Porque esquecemos de onde viemos. Esquecemos da mônada, por exemplo, é isso que ela tá perguntando. Isso é uma ordem, tá? Porque assim, dentro das criações, das experiências, elas têm o que a gente chama de barreira de frequência. Essa barreira de frequência, ela fica a alguns quilômetros do planeta, tá? Ela não é visível, ela é uma frequência. Tudo que nós sentimos e que nós pensamos é energia. Isso já se sabe, isso as pessoas estão começando a despertar e entender melhor isso. Tudo que nós pensamos e sentimos é energia. Então, o pensamento é uma energia que fica flutuando. Quando você frequencia naquele pensamento, ele vem e você interpreta com a tua mente, com a tua rede neural, com o que você tem de informação. Enfim, beleza, isso não é mais um para todo mundo. As pessoas já estão entendendo isso. Só que, as pessoas falam, mas se tudo é energia, tudo vai para algum lugar. Então, quando essas formas de pensamento começam e sentimentos, né? Formas de pensamento e formas de sentimentos começam a se distanciar do planeta, precisa ter essa barreira de frequência para manter dentro da experiência terrena e não interferir em outras experiências em outros lugares do cosmos. Tá? Então, tem essa barreira de frequência que é o quê? Uma ordem. Quando a gente atravessa, a gente enquanto consciência, atravessa a barreira de frequência, entra na ionosfera, começa a entrar na experiência terrena, gravitacional, e adentra um corpo físico, que é um aglomerado de átomos e de outras informações, a gente não está aqui inteiro. É a mesma coisa que eu falar para você, sei lá, o que cabe numa formiga? O tanto de informação que pode caber numa formiga. A gente tem um limite de informação que pode adentrar o corpo físico, que pode adentrar até esse grau da humanidade em termos de cérebro para eu poder interpretar. Então, por que que a meditação é algo milenar? Porque você transcende o corpo material e você volta a se lembrar. Por isso que eu estou aqui falando para vocês. Porque eu consegui lembrar. Qualquer um pode fazer isso. Ah, porque você é especial, você é escolhido. Não, qualquer um pode fazer isso. É só você silenciar. E quando a gente pega e fala de despertar, é justamente isso. É você... Deixa eu parar de olhar o mundo externo, que é interpretado pelos meus sentidos. Então vem o crença, enfim, esquece tudo. Porque se Deus é tudo... Então, se você pega, se o Criador é tudo, então você... tem que parar de olhar para suas crenças. Você é um com Deus, eu e meu pai somos um, e mais 1 milhão de afirmações que pode ter. Quando você começa a entender essas afirmações que foram inseridas para as consciências irem despertando, 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 aí você começa a compreender algumas coisas mais profundas. É o além do além da mensagem escrita. Então, quando eu falo de despertar, despertar é você não ficar mais à mercê dos seus sentidos. Olfato, visão, audição, esquece tudo isso dentro da experiência e eu vou voltar ao meu centro, que o meu centro é um com o Criador. Aí você tira tudo, volta ao centro, equilíbrio, aí vem a questão de chakra, kundalini, etc. Você consegue, você volta. Você volta, lembra de tudo. Ah, entendi o que está acontecendo. Beleza. Aí você volta pro teu corpo e dói. Aí você tá na crise existencial, você fala, cara, quanta coisa eu criei, todo sofrimento fui eu que criei. Puta, eu tratei aquela pessoa mal e eu nem tava me ligando, eu tava perdido no meu ego. Você começa a ter 1 milhão de coisas de confusão. Então, por isso que de 2018 para cá, muitas pessoas enlouqueceram, isso já era visto pela espiritualidade. Já estava sendo informado há muitos anos que ia acontecer isso, né? Já estava sendo informado. Então, mesmo quando você me falava para mim, ó, o ano que vem vai ser um ano disso e disso, vai ter muita procura disso, se prepare. Não, preparar como? Assim. Aí eu passava por todo... Eu achava que eu ia atender as pessoas. Falava, não, eu que estava lá... Passando pela dor, passando pela dor. Para aprender. Falava, não, por quê? Porque só é teu o que você experiencia. Você lê sobre o mel, beleza, você pode ler 1.000 livros sobre o mel. Você experimentar o mel é outra coisa. Uhum. Então aí que você desperta. Por isso que muitas pessoas escolhem a ilusão e a distração, que você falou dessa aglomerado de informações que a gente tem de distrações. As pessoas, elas escolhem muito esse caminho, por quê? Porque dói. Porque dói despertar, dói. Porque quando você despertar, você vai passar pelo processo de quebrar crenças. E quebrar crença é a morte.
É igual à morte. Para o ego é igual à morte. Então dói. Eu vou deixar de existir. Mas quando você transcende isso tudo, que na minha visão, talvez egóica, é o que nós estamos vivendo hoje, você vive em paz. Você entende que não existe morte. Eu vou deixar esse corpo físico, beleza. Só estou em outro plano. Vou botar para minha consciência. Não existe sofrimento, você transcende isso tudo. Então, assim, é um processo de despertar, que eu falo para as pessoas, o processo de despertar, eu não posso nem falar, vale a pena, porque você vai despertar, você vai ter que passar pelo processo, não sou eu que mando, é seu próprio eu sou o que manda. Então, eu não só posso te auxiliar de alguma forma. Vamos aprender a andar ou falar. Você vai passar pelo processo. E o despertar, então, se a gente for olhar por esses processos e cada pessoa no seu ritmo, é quanto mais ela vai indo além do corpo físico, acessando essas informações, mas ela também vai atualizando o próprio corpo físico para receber mais informação e se permitir. Que foi o que eu compartilhei com você do desconforto. É uma sensação, não é nenhum desconforto emocional, que eu já passei vários, mas tá começando a ser um desconforto físico. Sim, é que o seu corpo, eu sempre falo, quando eu faço atividade física, que eu coloco para as pessoas, eu falo corpo forte, espírito livre, né? Que eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é a centelha divina. A centelha, ela tem uma força ilimitada, ela não tem limitação, ela é um amor incondicional, não tem condição. Só que eu sempre brinco para as pessoas, né? Se você estivesse na presença divina de Deus, você nem aguentaria de tanta luz que é o divino. É muito maior que quase todos os sóis que existem no cosmo inteiro. Então, assim, quando a gente começa a receber essa luz, e desde que essa luz passar, o nosso corpo ele também tem que estar preparado. Então, o nosso corpo vai mudando, as células, os órgãos, tudo vai mudando. Porque isso aqui, ele é só simplesmente um casulo para você viver essa experiência da alma e seu espírito ser conduzido para conduzir essa alma. É almas, que são pequenas fractais, né? Então, assim, eu vou só trazer a minha analogia aqui das coisas que o Mor falou. É como academia, né? A pessoa que vai fazer atividade física, para ela chegar num corpo, né, ideal, ela vai passar por esse processo de dores. Ela escolhe chegar naquele corpo ideal, ela vai ter que se esforçar. Por exemplo, para que a faculdade de medicina, já que a gente usou a medicina aqui, para ela chegar em determinada finalidade, alguém passou por tudo isso, informatizou, organizou e tal. Então, você passa por metodologias. Então, a vida aqui tem metodologias. Não tem como você trazer saldos. Sabe por que não tem como trazer saldos? Porque é como eu pegar uma pessoa que acabou de entrar na faculdade e falar para ela operar alguém. Infelizmente, dependendo do que aconteça, a pessoa vai falecer na mão dela, porque ela não tem experiência, ela não tem informação de conhecimento, nem na prática, nem dentro dela, para estar cuidando daquela pessoa. Então, por que você se esquece? Porque você precisa passar pelo processo de receber as informações para você ter capacidade de realmente viver essa experiência. E se lá no fundo todos somos um e estamos auxiliando uns aos outros a viver a experiência da melhor forma possível para a gente reintegrar, ou seja, voltar à fonte novamente, voltar a essas bônus e tudo mais, então nós estamos passando como se fosse escola. Você precisa estar aqui, você precisa passar por essas informações para você chegar em determinado nível, você meio que colar grau, né? Então, é por merecimento. O merecimento ele é muito importante em todos os níveis espirituais, não só nesse planetário, mas em níveis a mais aqui. Nós estamos aqui passando pelo despertar, vamos dizer que seriam níveis, né? Escola. Vocês acreditam que é só aqui no planeta? Claro que não! Espiritualmente, eles também se evoluem, né? Para quem acredita que nós temos mentores e guias, eles também têm a missão de te direcionar para eles também evoluírem. Então, existem escalas de evoluções e é muito mais complexo do que vocês possam imaginar. E todos eles estão nesse caminho também de transformação para chegar nos seus colações de graus. Para quê? Lá no fundo é para a gente se reintegrar com a fonte novamente. E estamos auxiliando a grande fonte que se ramificou e está vivendo experiências no cosmo. E a gente fala cosmo, a gente fala que é de todos os universos, multiverso, tudo que existe. Então a gente não vai falar disso aqui, que é muita coisa. Multiverso. Mas o véu do esquecimento, ele não é ruim, né, Thalia, para as pessoas. O véu do esquecimento, ele é para que você passe pela experiência de você aprender todas as coisas e você merecer ir, né, e colando esses graus aqui materialmente e espiritualmente. Por exemplo, uma pessoa pode ter sabedoria ao estudar, ao fazer muitas coisas, ao auxiliar muitas pessoas, mas você pode pegar uma pessoa mais velha e sentar com ela e você vai ver quanta sabedoria ela tem. Sabe por quê?
Porque a experiência não é só adquirir conhecimento, mas também experienciar. Então, existem vários tipos de informações para chegar dentro de nós, para chegarmos a essas colações internas e externas que nós temos. Então, existe toda uma organização. A vida, tanto planetária, terrena, material, quanto espiritual, é organizada. Não é um caos, gente. Então, é por isso que existe tudo isso, né? E esse véu do esquecimento, ele traz também para que nós. Parece estranho eu falar isso para vocês, mas é verdade, tá? É para que nós não soframos tanto. Porque se nós pudéssemos compreender tudo que realmente acontece, a gente ia doer muito. Por exemplo, quem está começando um despertar e passa por uns despertares lá no começo, eu não sei se vocês, mas eu passei. Eu me conectava com a natureza, eu chorava dentro de mim, fora de mim, quando eu pensava em tudo que fazia com as árvores, com o planeta, com as pessoas, eu chorava dentro de mim. Então, imagina a dor que a gente realmente teria dentro de nós se a gente compreendesse tudo que existe. Eu tô falando do tudo desconectado com a fonte, entendeu? A compreensão interna dentro de nós. Então, esse véu também, de certa forma, eu não gosto muito da palavra, mas nos protege de tudo isso, porque você vai aumentando a consciência, você vai respirando e compreendendo o porquê de tudo isso, por que você está aqui, que você faz a sua parte, que cada um faz a sua parte, que nós estamos purificando e evoluindo o planeta ao longo do tempo. Eu percebo também que o véu, ele nos permite ter algumas experiências sem tanto distanciamento. Exemplo, tem uma situação que alguma pessoa te magoou e você lembra daquilo e você não quer nem olhar para a cara daquela pessoa. Então, esse véu, ele nos permite a gente voltar a ter aquela relação para curar aquilo, sem ter aquele... Eu nem sei por que eu não gosto dessa pessoa. Então, a gente se esquece daquela situação para que a gente possa evoluir mesmo, seja com aquela pessoa ou com outras situações, e aprender a perdoar, aprender a passar pelos processos de modo geral, assim. Um detalhe que eu tenho percebido muito, que esse processo do despertar, para mim, ele tá vindo agora pro corpo, as orientações, às vezes, de eu perceber, não come tal coisa, não, sabe, coisas que parecem que antes era super natural, um direcionamento de, que nem quando eu senti o desconforto nos meus braços, na meditação, assim, eu senti as células vibrando, eu acordei e daí eu ouvi, bebe água, e daí passou. Ou não toma café. Quando eu tava nas primeiras aulas ali da formação, eu ouvia, não toma café. E daí eu fui pesquisar, por que não toma café? Daí interferência que dá nesse canal. E essas orientações a gente tá ouvindo. E eu não sei, e a visão também de vocês, mas eu sinto que cada vez mais todo mundo tá ouvindo isso. Só que muita gente no dia a dia acha que é bobice da cabeça ou qualquer outra coisa. Mas a gente tá mais sensível para, se a gente parar um pouquinho, não precisa parar num processo profundo. A gente já tá mais sutil. Se a gente só observar, a gente tá sendo muito orientado do que fazer, do que não fazer, dos ambientes de ir, de não ir. Parece que a intuição, a gente sabe que a intuição, né? A gente ser intuído por outra consciência, ela tá mais aguçada. Muito mais para todo mundo, até para quem não tá buscando esses processos. E as pessoas não entendem, por isso que é importante essas conversas de forma aberta. E a gente, eu passei por muita dificuldade para querer falar da espiritualidade. Em 2023, eu fiz o Consciência L, onde eu coloquei todas as coisas que eu havia na minha vida estudado e percebido, mas com muita dificuldade, com medo do que poderia acontecer, porque as pessoas não compreendiam, né? E ainda não compreendem, muitas delas ainda colocam isso numa caixinha de religiosidade, e não é. É um processo que todo mundo está passando, e isso precisa ser começado a ser trazido com clareza. E eu vou trazer aqui mais uma pergunta que eu tenho, que eu escuto de algumas pessoas, é um assunto que eu entrei muito, mas vocês falam da mônada, é esse o nome, né? E eu escuto de algumas pessoas falarem do retorno da Sofia. O que é o retorno da Sofia? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Só muda o nome? Eu não sei. É um assunto que eu já ouvi, mas não é algo que eu me conectei, e daí acabou surgindo agora a dúvida. Eu já ouvi falar desse termo, mas eu
Nunca fui atrás para entender, eu vou tá? falar, eu desconheço o retorno da Sofia e eu vou estudar. Quando eu não sei alguma coisa, eu também falo. Eu vou trazer uma coisa que eu trouxe na nossa primeira ligação pro pessoal aqui, lembra, Thalia? De uma forma muito simples. Não sei o que significa, tá, gente, o retorno da Sofia. Sofia, eu sei que é sabedoria, é o nome da minha filha, mas eu não sei o que seria, né? Seria esse retorno da sabedoria. Eu acho que não seria, se for isso, não é o retorno da sabedoria, mas eu acesso à sabedoria que tudo é, né? Porque, como eu falei para você no áudio hoje, nós temos acesso ao conhecimento, mas ser o conhecimento é diferente. Então, existe esse processo de evolução de você ser aquilo que você sabe. Por isso que muitas pessoas sabem muitas coisas, ficam bravos, né, com raiva mesmo, porque não vivem as coisas. Por quê? Você não vive porque você não tem dentro de você a permissão sobre aquele conhecimento que você adquiriu. Mas vamos lá. Para mim, depois se o amor quiser, né, contextualizar aqui o resuminho. Só um adendo. Quando ele fala permissão, eu gosto sempre de explicar que permissão não é porque um é o escolhido ou melhor do que o outro. A permissão é a própria pessoa que bloqueia. Aqui o nome que a gente tem aqui é permissão. Todo mundo pode ter acesso, mas a pessoa, às vezes, ela tá tão apegada à história, ao personagem, ao ego, aos sentidos das coisas aqui, da experiência, que a gente esquece, vai ao esquecimento e tudo que a gente já falou. Então, a pessoa não se permite. Tá? Não vejo que não tem permissão como algo externo. Não, a permissão é interna. Isso. É você se permitir ter esses acessos. Perfeito. Porque você sabe que, se você se permitir ter um acesso para expandir a consciência, não tem retorno. Você vai perder pessoas, você vai perder um monte de coisas. Você vai passar Tudo vai mudar. Vai mudar. Você vai mudar, literalmente, você vai mudar todas as células do teu corpo. Literalmente. Então, dói. Né? Talvez você passe por algum processo de doença, porque às vezes as pessoas podem ter medo. Sim, eu passei. Interpretam por doença, né, amor? Mas na verdade é uma limpeza. Densifica algo que estava no teu campo e vem como uma doença. Você passa por aquilo ali. Libera isso para você ir para outro nível. Mas não necessariamente despertar, você precisa ficar doente, tá? Não necessariamente. Acontece. É que a própria consciência escolhe, né, que fica dessa forma, porque ela joga para fora dessa forma, para você compreender. Tem uma informação que tá me vindo muito desde sexta-feira, eu acho, que tem muita mentira no campo. Mas não é... Basicamente é isso, tem muita mentira no campo. E eu percebo que é justamente esses pontos de vista que a gente comprou como sendo nossos, a nossa realidade. Eu estou doente, eu estou com certa dor. Que mentira que eu tô comprando? Por que eu tô escolhendo ver as coisas a partir dessa mentira? Que eu não tenho nada. Eu lembro de um dia eu atendi uma pessoa e eu só falei pra ela, mas você não tem essa doença. Depois eu pensei, será que eu falei certo comunicar dessa maneira pra pessoa? Mas de fato ela não tem. Ninguém tem, né? Parece que eu tô sentindo isso, assim. Tem mentira. Qual mentira que eu tô comprando disso? Qual é a mentira de falta, de desconexão que faz com que eu escolha experienciar a vida a partir dessa mentira? E daí é uma coisa muito estranha, porque a gente tá vivendo, daí do nada a gente se depara com esses pontos de vista que parece tão claro e tão fluido em tudo que é. E a minha mente, ela simplesmente só entra em ponto zero. Daí eu fico... Esses últimos dias eu tô muito lerda. Eu começo a falar, aí depois eu continuo falando. Você tá olhando para si mesmo, vendo a experiência. Isso é lindo, parabéns, né? Isso aí acontece. Assim, eu vou dar uma dica pro pessoal, já que você entrou nesse ponto, né? Eu acho que seria assim, a mentira que a Thalia tá querendo expressar para todo mundo é no sentido do o ponto de informação que era negativo e que trouxe essa densificação e que eu olhava essa realidade dessa forma e que não faz mais sentido para mim. Então, procure entender sobre a psicossomatia, a soma da sua psique, o que a sua psique está trazendo como resposta. Procure entender sobre a linguagem do corpo ou a Louise Hay, né? A Cristina Cairo é uma grande referência no Brasil que ela fala sobre isso, ela estudou várias coisas. A Louise Hay é uma grande mãe, professora de tudo isso, da psicossomatia, na parte da espiritualidade, das emoções. Então, e tem um livro que mudou a minha vida com relação à parte das doenças, e ele chama A Doença como Caminho de Cura.
Esse livro mudou minha vida. Eu não sei se tem ele para vender, mas eu lembro que eu comprei ele no Sebo na época. Tem não. Tem, né, amor? E ele é maravilhoso, porque ele mostra pra você, e pra nós, principalmente brasileiros, porque você vai pros orientais, eles falam dessa forma, até a medicina deles, os hospitais deles são diferentes dos nossos. Então, aqui nós temos informações que são muito arcaicas, né? Desculpa a palavra. Nós não estamos desmerecendo a medicina tradicional. Nós estamos querendo englobar toda essa medicina no sentido das emoções, dos comportamentos, das crenças, dos programas, do que foi nos ensinado. Pelo ser humano, não só como biologia, mas também como espírito. Como um todo, né? E olhar dessa forma, porque então, a sensação que a Thalia, e eu também já tive muitas vezes de mentira, é porque a gente vai começando a estudar e a gente fala falando, por que fizeram isso conosco, né? Por que a gente não conseguia entender dessa forma? Então, tiveram uma revolta que não é ruim, é bom, porque nós estamos querendo falar essa verdade que passa para nós e não existe verdade, né? Cada um vê a verdade do seu ponto de vista e essas verdades vão evoluindo conforme o tempo. Então, é nesse sentido, então, é só para direcionar o pessoal que quer entender um pouquinho mais sobre isso, tá, Thalia? Não, com certeza. Eu percebo que vocês têm essa... até como dom mesmo, missão, trazer essa clareza bem palpável para as pessoas. É exatamente isso. Essa clarificação da informação e viu? Ó, agora de novo, realmente. Eu tinha um raciocínio. A gente, as pessoas que nos conectam conosco, comigo, com o Moro, fazendo mentoria, enfim, tratando com nós dois ou individual, a pessoa tem essa sensação, né, amor? Tipo, nossa, parece que você organizou dentro de mim as coisas. É essa sensação mesmo, né? Por isso somos aqui mentores, né? Mas uma coisa que eu vejo que é o paradoxo do despertar. Porque fala assim, nossa, mas para você despertar, você tem que meditar, você tem que sair do mundo, parar de viver essas coisas, parar de experienciar. A experiência é a interpretação de muita gente que já me perguntou. Qual que é o sentido, então, de encarnar, de estar aqui, não sei o quê, no corpo material? Eu falo, não, mas a questão é diferente. É você. Eu falo assim, o despertar, você está ali no mundo, aí você sai, você acessa a consciência, você lembra de tudo, você passa por diversas curas, vamos usar essa palavra, e depois você retorna para o corpo para você experienciar. Só que agora você experiencia enxergando as coisas de modo muito diferente. Eu até gosto de contar uma história que eu falo que é muito da congruência. Então, por exemplo, uma mulher uma vez chegou para Gandhi, isso está no livro do neto do Gandhi, contando essa história. Uma mulher chegou para Gandhi e falou, você pode falar pro meu filho que ele não pode comer doce, que faz mal e tal. Aí Gandhi olhou para ela e falou, traz ele daqui 1 semana, e daí eu falo com ele. Ok. Ela achou que ele ia fazer algum ritual, alguma coisa, não sei, 1 semana. Depois dessa 1 semana chegou, aí beleza, daí ele pegou, o menino trouxe o menino e tudo. Gandhi só olhou para o menino e falou, não pode comer doce, não come doce que faz mal. A mulher ficou assim, ué, você pediu para esperar 1 semana para falar isso para ele, tal. Tá, porque 1 semana atrás eu comia doce, agora eu parei de comer doce. Então assim, você tem a congruência, então ele acessou a consciência do porquê que fazia mal, tal. Não é só a palavra, vai muito além. É informação, muito além. Né? Por isso que as pessoas às vezes falam e você fica meio... é porque não tá tendo congruência. A pessoa não é o que ela fala. Então, a intenção da palavra por trás tem uma energia espiritual muito grande. De muita coisa. Você vê que quando é raso, você sente que é raso. O tal do santo não bateu. Mas quando a pessoa fala alguma coisa, aquilo ali é uma pura verdade, você sente... Aquilo ali fica ressoando. Ali, né? Parece incomoda, né? Fica a ressoando. Pessoa, né, amor? Sim, Pode falar. Não, eu acredito. Daí eu costumo usar como exemplo vários avatares que a gente teve. A gente teve Siddhartha, a gente teve Jesus, enfim, eu coloco tudo no mesmo lugar, tá? Tem muita gente aqui no Ocidente que fala só de Jesus. Mas existiram vários, existiram mais de 100 avatares para passar as mensagens. E se você estudar cada um deles, a mensagem é a mesma, só que eles se comunicam de maneira diferente, de acordo com aonde eles nasceram e de acordo com o nível de consciência da época. Simples assim. Só que aqui o mais famoso pra gente é Jesus. Por que há 2000 anos ainda ressoa uma mensagem?
Congruência. 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 Eu sinto uma força, né? O humor, ele tem toda essa linha, e quem me acompanha sabe que eu tenho uma linha totalmente crítica à forma de falar. Eu falo mais de materialização, ele fala de reencarnação e tal, mas a finalidade é a mesma, nós estamos só usando a nomenclatura diferente. Eu vejo muito da linha do Yogananda e tudo, né? E assim, a nossa finalidade é a ação que nós fazemos de amar, de auxiliar, de direcionar a pessoa e de deixar a pessoa feliz e bem. Né? É isso que nós, né, que gostaríamos de trazer para as pessoas. Eu vou trazer a parte da sua pergunta e o amor complementa, tá, amor? É assim, ó, só para vocês entenderem. Depois eu coloco nos meus stories e compartilho, tá, Thalia? Aquela foto que eu te mandei, né? Que é a Keone que trouxe, né, para as pessoas, e eu recebi essa informação. Eu falei pro meu amor, eu recebi isso aqui, só que eu não entendia. E ela, nossa, ela tava mais pronta, então ela recebeu mais divididinho. Então, assim, quando eu ouvi ela, eu falei, nossa, agora eu entendi o que eu recebi na época. Porque... Ela foi a clarificação para você. Isso, ela foi a clarificação para mim, porque que acontece? Quando o bloco de informação chega até aqui, ele chega para salas espirituais, para super-almas, e todas recebem. Por isso que quando você tem um insight, é para você fazer. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Aí você fala, nossa, parece que a pessoa roubou a minha ideia. Não, ela não roubou. A informação chegou para todo mundo. Só que algumas pessoas têm força para trazê-la para fora, outras não. Então, se permita. Então, assim, eu não conseguia trazer da forma como ela trouxe, porque eu não estava pronta. E aí, quando eu ouvi, eu falei, nossa, é isso. Então, assim, eu trago a mensagem e eu sempre falo de onde veio. Ela é a fonte que trouxe essa mensagem, tá? Então, como que... Posso dar uma pausa? Vai te cortar muito? Eu preciso ir até o final. Então aqui, vai. Né? Não, você pode falar antes de eu começar, então. Isso que ela está falando, de ter um insight pega, aí você começa a traduzir isso dentro de algumas coisas, dentro da experiência. O cara que para mim é o cara mais famoso atualmente é Michael Jackson. O próprio Michael Jackson, ele pegava a questão da música, ele acordava toda a equipe dele 3 horas da manhã para ir gravar, ele falava, não, senão Deus, né, ele falava, Deus está me intuindo, e sempre o rival dele ali nessa linha musical era o Prince. Então, senão o Prince vai pegar a ideia e vai fazer essa música. Então, assim, ele já tinha consciência disso, todo mundo ria e achava bobagem, Deus tá me intuindo. Só que você pega a questão musical, tudo é frequência e tudo mais, tem alguma coisa por trás, e a própria música, ela faz com que literalmente ressoe na matéria, e seus átomos se ressoam com aquilo ali. Sabe? Então o Michael Jackson, ele conseguia fazer as músicas que, tanto que tá até hoje, ressoava. Enfim, tem uma questão espiritual por trás dele ali que já me passaram a informação, mas é só para vocês entenderem a questão do insight. E por isso que tem a musicoterapia, por isso que as músicas clássicas, elas realmente fazem total diferença, por isso que nós agora estamos sendo intuídos a ouvir música de frequência em casa, por exemplo, se você pegasse antigamente os maiores médicos, eles ouviam música clássica enquanto eles estavam fazendo cirurgias. Então, assim, é muita coisa e muita informação, mas é importante para vocês entenderem. Então, a informação vem para o bloco de todos, mas nem todos têm a força de trazer a materialização. E a materialização vem da ação. Você precisa tomar o pensamento, a emoção e a ação de fazer aquilo, né? Para que aquilo se materialize através de você. Porque se não for através de você e tem uma permissão espiritual para chegar nesse planeta, vai chegar ou em você ou em outra pessoa. É só isso, tá? Então, assim... Se não tiver ninguém preparado, a Monada vai encarnar alguém preparado. Ela vai deixar alguém preparado e fica esperando até que essa pessoa chegue e venha aquele bloco dessa informação que precisa ser materializado aqui nesse planeta, tá? Mas a ordem vai acontecer. Não tem como eu percebi muito isso com essa questão dos arquétipos. Eu fui estudando depois um pouquinho de Carl e quando eu observei o que ele estudou, era exatamente as mesmas fontes que tinham vindo para mim. Que linda! E eu fiquei muito surpresa, porque eu realmente fui recebendo as informações. Aí eu parava para estudar, porque daí eu recebia informação e eu direcionava para aquilo. Só que quando eu fui olhar dos arquétipos, eu já recebi informações há muito tempo atrás, já gravava isso, só que eu não tinha consciência sobre essas coisas. Só que agora tem sido muito estranho. Eu não demorei para falar sobre arquétipos porque me incomodava demais. Eu não sei se vocês passaram por esse processo de você se incomodar com a forma que as pessoas falam,
Porque todo mundo diz, ai, ativa uma sereia, ativa não sei o quê. E eu ficava indignada, era uma coisa, mas não é racional. Parece que minha alma se incomodava com aquilo. Eu não vou falar disso porque todo mundo tá falando dessa maneira. E daí, esses dias, eu tava conversando muito com Deus e eu perguntava, ok, como é que eu vou de fato falar isso? Eu não quero falar como todo mundo fala, mas hoje eu entendo a responsabilidade de eu ter que falar sobre isso, porque eu preciso falar da forma certa. E daí, eu ouvi muito Deus falando assim, fala da forma prática que você usa no dia a dia. De verdade. Ontem até gravei um story falando da música, de como usar a música ali, a questão arquetípica. Mas ele falou, fala como você faz. E assim, tudo é arquétipo, né? Tudo é a informação que criou uma forma. E as pessoas, muitas delas não sabem o que é arquétipo. E quando sabem, é a ativação de qualquer outra coisa externa. Um arquétipo externo a nós. E daí trazer essa diferenciação. E eu tinha feito uma oração muito específica para Deus. Eu disse assim, deixa que minha vida flua ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo. Eu não queria parar para fazer uma coisa. Eu queria que a minha vida, o meu propósito, as coisas fluíssem. E daí quando ele disse, mostra essa forma, que é o que você faz na prática, eu comecei a ver essa fluidez. De fato, eu estou começando a viver isso que você trouxe, né, da coerência. E hoje eu mandei para você, né, Yasmin, o áudio de consciências que eu já estudei há um tempão, que nem diz o Hélio, ad infinito. Só que não tava no corpo. Não era uma informação óbvia, mas não tava. E agora eu tenho sentido a informação no corpo. Eu não fico lembrando da porque informação. você não acessa o conhecimento, você está acessando a consciência desses autores. É diferente, você está se conectando com eles em plano espiritual. E eu mudo a palavra. Como é, amor? Eu não digo você está acessando o conhecimento, você está se tornando o próprio conhecimento. Isso, é o ser, né? Você deixa de... Que nem, às vezes as pessoas perguntam para mim, você acredita em Deus? Eu falo, não. Como assim? Eu não acredito em Deus. Por quê? Quando eu tinha 5 anos, eu acreditava em Papai Noel. A crença muda, Deus não muda. Eu não acredito, não preciso acreditar, não precisa ser uma parte da minha crença, do meu ego. É uma coisa que eu sei, tipo, eu simplesmente sei. Então, eu sei que Deus existe, eu sei que há essa consciência regendo tudo, simplesmente sei, não precisa acreditar. Crença muda. E você está se tornando essa própria. Tem uma convicção, deixou de ser uma né? crença. Uma confiança, eu não sei, é uma coisa diferente. Não tem como se explicar, só tem como sentir. Mas tipo assim, é uma confiabilidade daquilo que você tá falando, daquilo que você tá direcionando. Eu nunca me senti tão confiante para direcionar uma pessoa como eu tenho me sentido, porque eu sei de onde vem a informação, eu sei. Tipo, é muito diferente do que você ter o conhecimento e passar para uma pessoa. Ele é muito além, parece que vem realmente da alma. E é uma tranquilidade sobre isso. Eu não sei explicar mesmo. Esse é o canal. Esse é o canal. Isso é que eu falei da permissão que ele explicou, que é uma permissão que você está dando. Você está se abrindo para a luz que você é. Mas que as camadas de luz que é você está passando por os processos e você está passando por um processo de despertar dentro de você que você... Eu me permito, eu quero deixar essa informação passar, eu quero ser esse canal, eu não quero ser só esse conhecimento só aqui, mas eu quero do coração, eu quero a pessoa que sinta, eu quero que ela veja a verdade, eu quero que ela mude. Então, esse querer é a sua intuição por trás. Então, essa é uma permissão que você está, né, realmente passando, e aí você está se tornando esse canal, e aí tá, né, limpando, desmistificando todo o processo seu da infância, que te bloquearam, da sua sensibilidade, lá atrás, entendeu? Então, querendo ou não, cada ação que você tá fazendo tá te curando, né? Tá te transformando, te transcende, tá te transcendendo, né? Você é só uma parte e o todo está ficando maior do que você, né? A gente fica pequenininho, o todo fica grande, né? Essa é a sensação. Eu vou explicar lá aquilo que eu falei, né? Eu peço para o amor complementar depois. Então, eu vou voltar aqui. Você precisa falar alguma coisa, amor? Tudo bem? Então, assim, é a parte da Kelny, tá? Então, quem quiser, né, procura um pouquinho ela, mas eu vou colocar nos stories, compartilhar para vocês verem, tá? Mas aqui eu vou explicar em palavras. Então, assim, para vocês compreenderem como que funciona, né? O que ele tá falando, né? Ela perguntou sobre a mônada. Vamos lá, né? Explicar para vocês, porque eu também tive informação. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Daí ficava tudo muito espaço, né? Mas pra cá.
ficava tudo muito esparso dentro de mim, e depois que ela veio, ai, deu aquele alívio, né? Eu acho que a Thalia deu aquele alívio. Ela, nossa, agora eu tô. Parece que fez um negócio aqui em mim, né? Então, ficou alinhadinho, né? Tudo faz sentido. Isso, então assim, o que ela fala? Ela fala que, né, o eu, né, superior, ou seja, o amor incondicional, né? Vamos dizer que o todo, né, tudo que é o amor incondicional. E esse amor incondicional, ele se divide em três, que é o pessoal chama de trindade humana. Então, ele se divide em três, vocês vão ver ali na foto. E desses três, ele se ramifica. Essa ramificação, eu não me engano, se eu não me engano, é 7 ou 9. Gente, como eu não tô indo aqui escrito certinho, é 7. Você mandou é 7. 7, né? São 7, eles chamam de regentes, tá? Então é como se dividissem em 7 universos, que são multiversos, são blocos, são 7. E desses 7, a gente tem um. E eles chamam de Sananda, energia Sananda, né? Que vocês já ouviram falar muito, né? E, por exemplo, energia crística, né? Aqui eu vou um pouco além de todas as coisas que me norteiam, tá? E Jesus é Jesus Nazareno, tá? O Jesus Cristo veio depois do Cristo, que é de cristal, tá? Que é de luz mesmo. Então, vamos lá. Energia Sananda, que eles falam que Jesus é Sananda, tá? É uma parte de Sananda. E aí, desse 7 é o Sananda. Então, a gente pegou o 7 e eu só tô puxando um. Aí eu puxo um, aí se ramificou. Aí esse ramificar é a mônada, né? E essa mônada, ela se subdividiu. Subdividiu em 12. Ó, de 7 foi para 12. E desses 12, aí a gente pega essa mônada, a gente puxou uma mônada. Então, você percebe que aqui veio 1, 3, 7, 12, ó, tá vindo, tá descendo. Então, por isso que o Bohr falou que é pirâmide. Então, eu puxo aqui, tem 12. Aí desses 12, que é 12 mônadas, a gente puxa de novo. Aí quando a gente puxa, a gente chama que aqui, né, esse mônada é um núcleo monádico, né? Ele não é uma só mônada, é um núcleo, é um banco de informações, como o Mor falou, banco de energias. Aí essa mônada, uma que eu peguei só, ela se ramifica ainda e vira as super-almas. Então, virou uma super-alma. Então, 122, 144, não importa o número. Existem várias energias ramificadas, essas super-almas que a gente chama de sala. Como se fosse uma sala espiritual. Dentro dessa sala que vem essas informações que vocês pegam. É mais ou menos isso. Então, ali tem esse bloco, né, de super-almas que estão unidas. E depois, esse bloco de super-almas são unidas, se ramifica. E aí, é a essência dessas almas, né? Vem almas e essências das almas. Quem somos nós, Yasmin? Ó, você percebeu que dividiu um monte? Você tá aqui, ó. Você é o micro do micro do micro. Então aí, quem que é? Yasmin, é o Michel, é a Thalia, é você, né? E que nós estamos... Por isso que você esquece que você não tá aqui inteiro. Isso, você é só uma parte. Um fragmento, né? É um fragmento. Então, você percebe que eu fui ramificando aqui para vocês entenderem. Então, quem é você? Você é uma essência de alma que está vivendo essa experiência e você está transmutando o planeta em 3D para 5D. Então, você está passando o despertar aqui. O despertar, Thalia, ele é o 4D. A quarta dimensão é o próprio despertar em várias áreas que a gente está falando, tá? Então, é um salto do 3 para o 5. Então, cada vez mais nós vamos ver a diferença das escolhas das pessoas. As pessoas vão estar nesse 3D, que é aquela dor, aquele sofrimento, e o 5D, ele é acesso à abundância, à alegria, à saúde. Então, é um acesso frequencial. As pessoas acham que vai mudar um planeta para o outro. Não muda o planeta para o outro. Somos nós que mudamos. Só que quem está na 5D, que é a separação do joio do trigo. do joio do, isso, do joio do trigo que fala da Bíblia. Mas quem está na quinta dimensão é tão forte que puxa, né, todo um planeta. Então, quanto mais as pessoas estão na quinta, mais o planeta vai subindo e esses que vão subindo. Então, por isso que nós estamos informando, e muitas pessoas informando, que estamos passando por esse processo de muitas pessoas despertarem, porque cada vez aqui vai ficando, aqui a conta que era pequena, então esse bloco puxava, né? Então ficava densificado, e esse bloco tá ficando pequeno e esse aqui tá aumentando. Então o 5D, que é a quinta dimensão, que é da abundância, enfim, de tudo que é bom, vamos dizer, né? Ele vai puxando esse bloco aqui que tá ficando menor cada vez, porque vai pulando, né? A gente vai pulando. E é isso que vai fazer o nosso planeta se transformar e tá em regeneração, tá, né, diferenciado. E nós vamos ter essa escolha, entre aspas, né? Metáfora aqui, permissão de viver outras realidades.
Por isso que nós vamos, né? É natural a evolução, é natural que nós tenhamos carros aí que não tem pessoas, é natural que lá na frente se tenha, por exemplo, viagens espaciais e não aqui no país, né? Isso aqui tem que ser muito fácil já. Aqui, olha aqui, nós estamos, né? Você está num estado, eu estou em outro, tem pessoas em outro país nos vendo. Olha como ficou tudo fácil. Daqui a um tempo, as pessoas vão assistir a gente em holograma e a gente vai, né, criar um holograma que fosse uma sala e todo mundo vai estar ali assistindo isso, né? Então, cada vez mais, nós temos essa escolha e as coisas vão acontecendo, essas permissões. E tudo que dá densificando tudo isso, vai ficando cada vez menor. E é o que eu, né, falo. Como é uma transição e um despertar, uma evolução, uma transformação em coletivo, como nós estamos aqui embaixo, tudo que era ego, tudo que era dor, tudo que era separação, vai indo embora. Né? E esse planeta de regeneração que nós já somos, que estamos cada vez mais acessando tudo isso e por livre escolha, né? Nós escolhemos aceitar o convite da Thalia. A Thalia sentiu de chamar nós, né? A espiritualidade que nos guia, que trouxe a intuição para nós. Só que nós estamos pedindo essas coisas. Nós também já escolhemos antes de estarmos aqui, né? Quando a Thalia chegou na minha vida, eu falei, nossa, eu tô precisando, eu tô sentindo, eu tô pedindo pessoas. E eu falei pro Mor, né? E a Thalia falou, ela falou, também, eu passei por isso, eu perdi tão pessoas, algumas coisas na minha vida e tal. Que legal. E, nossa, então assim, você vai experienciar na matéria aquilo que você já está pedindo dentro de você, tudo que está no campo, né? Então, se você está assistindo essa live aqui, com certeza você está procurando essas respostas que nós estamos entregando aqui para você, né? E eu desejo mesmo que, como eu falei, reintegração, né, ao núcleo. Ou seja, você está aqui, você está subindo, você está tendo acesso. E você vai ter mais acesso para você o quê? Para você chegar aqui, nesse tudo que é, nessa fonte criadora. E essa fonte criadora, ela é um amor incondicional de todas as formas. Ela quer experienciar tudo isso da melhor forma. Aí, se você for perguntar por que tudo isso aconteceu, já é outra conversa, já não entra aqui nessa live, tá? Né? Mas ela está como se fosse emanando uma energia de reintegração novamente do nosso planeta, de tudo que nós estamos vivendo aqui. Aí a gente vai ter que fazer a live de entender o porquê, por causa que daí já é outras perguntas que já vão aqui, ó. A gente já tá subindo o nível, das perguntas. Uhum. Tá desbloqueando aqui as perguntinhas. Por que a gente tá passando? A gente vai ter que fazer essa live. Mas isso faz muito sentido, porque que nem a tabela Anti-Hawkins que fala, né? Quanto mais pessoas com uma frequência elevada leva outras pessoas e esse despertar é a mesma coisa. E vale a pena. E por que eu falo que vale a pena? Eu fui o tipo de pessoa que eu já barrei muita coisa. A espiritualidade está comigo desde sempre. Desde que eu me lembro por gente, todos esses processos estão. E se quem está assistindo aqui tem medo disso, seja de falar do que sente, seja porque ao redor não tem muitas pessoas que entendem. E às vezes as pessoas acham que é loucura mesmo, porque é o nível de consciência que cada um tem. Mas você tá se sentindo sozinho e você quer viver uma realidade diferente que tá dentro de você, só que você não sabe como, se permite viver esse processo. Você não tá se conectando e assistindo essa live à toa. É porque alguém que tá aqui, um de nós três ou outras pessoas que possam estar assistindo, você vai se conectar, vai ser um caminho para esse processo. Vale muito a pena. Tudo que eu queria, e eu senti alguns rompantes ao longo da minha vida de sentimento, que eu dizia, eu não sei o que eu quero, mas eu quero sentir aquilo de lá. Eu tô sentindo, às vezes, quase que grande parte do meu dia, essa sensação. E eu entendo que é esse retorno, essa reconexão. E eu quero chegar no momento que seja só o meu ser essa sensação. Vale muito a pena, porque é exatamente nesse lugar... Sabe o que falta, Thalia? Sabe o que falta? Você pegou e falou, eu quero que seja um momento que seja só o meu ser, certo? Uhum. A única coisa que falta é você enxergar, que já é. Então já é. Porque a sua fala traz o que você está vivendo. Então, porque a sua fala fala como se fosse algo separado de você. Já é você. É o tal do Você só não tá
Como se fosse ainda uma. Pô, eu não consigo aceitar que eu sou tudo isso. Não, assim você é. Você é, Entende? É mais ou você é menos o isso. todo ramificado. Você é o todo, e você Você é escolheu, isso. você escolheu ter esse direcionamento com arquétipos e tudo. Você, assim, eu vou dar uma analogia para você, e aí eu quero que todo mundo que está assistindo essa live, que tenha essa força, né, profissional. Se eu pego uma pessoa que ela tem um dom, não sei se vocês sabem, mas às vezes você vê umas pessoas que ela meio que mexe com a medicina desde pequenininho, ela cuida de um, cuida de outro, aí depois ela faz medicina e tal. Você vai conversar com essa pessoa, ela tem o quê? Dentro dela já é tudo aquilo. Ela trouxe na materialização dela tudo aquilo. Então ela tem uma, entre aspas, Aí a né? programação do DNA cósmico, que é outra história. Isso, aqui a gente não vai falar isso, mas é como se ela tivesse uma missão daquilo, então ela tem Uhum. responsabilidade, mas ela escolheu aquela responsabilidade, ela tem uma força. Então, quando a pessoa chega para você, Thalia, você é como se fosse uma especialista sobre isso. E não é especialidade só do conhecimento que você tem, mas é uma especialidade do sentir dentro de você, porque você tem informações que outros não têm. E essa informação não é rasa, porque é o seu comportamento, é o seu sentimento, é a sua importância, é a forma como você entrega aquilo que é o arquétipo. Por quê? Porque está dentro de você, está muito além. É como o todo que você está acessando, na sua especialidade, que você decidiu, que não foi uma decisão, foi um chamado, você ouviu dentro de você, assim como eu. Né? O dom da comunicação, para mim, sempre teve dentro de mim, né? Eu era aquela menina, fica quieta, você tá carela, você quer. Era assim que eu escutava. É o nosso Né? ar, é o nosso arquétipo de ar. Sim, e aí assim, ó como que você sabe, entende? Então assim, e eu falava muito e eu queria falar de Deus todos os dias da minha vida. E eu falava isso porque aquilo era um todo dentro de mim. Então eu utilizo da comunicação, que eu era lá do direito e tudo mais, que foi uma busca da minha vida, da minha alma para um certo quesito da minha história. E aí eu, né, consegui fazer o quê? O que eu sempre fiz. Quero trazer alegria para as pessoas, quero trazer essa divindade de certa forma, e tem um conhecimento que está além, e que eu estou relembrando tudo isso e acessando tudo isso que já está dentro da minha onda, dentro da minha super alma, dentro de que eu sou. Estou me conectando com todos que precisam, porque eu estou buscando, que é a minha ação, assim como você está buscando. Então, eu agradeço, né? Nós estamos sentindo a força, né, do Hélio, e o Hélio é uma consciência grande, né? Então, ele veio para desmistificar muita coisa, né? Principalmente no Brasil. Então, como você deu o convite, e aqui eu reforço, você que tem sensibilidade, que passa por tudo isso, que tem medo de falar de espiritualidade, que seus amigos e família só atacam você e tudo mais, que você não pode falar sobre isso. Nós passamos por essas dores. Eu, Moura, Thalia, e agora nós temos mais livre acesso de fazer uma live como essa para você estar escutando. E se você está escutando, significa que outros passaram por dores gigantescas, porque eles estavam nesse momento daqui 3D e 5D aqui. Mas mesmo assim, eles sofreram, eles passaram para puxar, para que eu pudesse ter essa informação e passar para você. Né? Para que a Thalia pudesse falar, para que o Moro pudesse falar. Então eu honro aqueles que foram antes de nós, e falaram sobre isso e sofreram muito para nós estarmos aqui. E se você ainda sofre nesse micro e pequeno, né, ambiente que ainda nós estamos, sinta força para você estudar e você ir atrás de tudo isso e despertar tudo aquilo que é você, porque a divindade, Deus e tudo que ele precisa utilizar, né? Ele, na verdade, não precisa, ele está convidando a utilizar você para nos auxiliar a nós vivermos essa vida melhor, essa vida mais fraterna e esse estado de presença que nós estamos falando, né? Sim. A gente tá aqui nós três, mas não está nós três. Só são uns arquétipozinhos sendo canais para trazer. Sim, somos só canais. Eu quero agradecer muito a vocês, aos mentores de vocês, aos meus mentores, a quem está aqui com a gente e aonde essa live vai chegar, no momento que vai chegar para quem tem que acessar. Eu acho que uma das coisas de se permitir, e eu demorei muito, e que se a gente pode atualizar essa informação, é justamente se permitir ser visto por aquelas pessoas que precisam daquilo que a gente carrega. Eu acredito mesmo que tem informações que, se a gente não se permitir ser canal, tem pessoas que não vão conseguir despertar. Porque tem algo em nós que vai ser contribuição para aquela pessoa. Por que a gente não pode ser contribuição? Em algum momento a gente vai se permitir, e por que não pode ser agora, né? Então, cada um no seu processo,
mas eu agradeço muito. De verdade, nós nunca estamos sós em todos os sentidos. Mas guardem isso no coração de vocês, de verdade, porque dentro desse processo de despertar, às vezes a gente se sente sozinho, mas nós não estamos sós. Lembrem de pedir orientação, não só para pessoas físicas, porque vocês não estão sozinhos, podem pedir para a gente, pode pedir para outras pessoas, mas uma orientação espiritual. Não durmam sem pedir orientação, sem pedir proteção dos corpos de vocês. Porque se vocês... E a gente está no processo de muita informação e a gente acorda cansado, acorda e não sabe o que aconteceu. Então, peçam orientação. Aqui é um assunto que vai... Eu só senti de falar, mas que vai para várias vertentes, mas só peçam antes de dormir, para que vocês possam ser orientados, direcionados, ter lucidez nos sonhos que vocês precisam saber, para que seja mais leve esse processo. Porque se você está aqui, com certeza... você já está pronto para acessar essas informações. Agradeço a todo mundo aqui e mais uma vez vocês. Que honra de receber o casal pela primeira vez. Estamos prontos também, Obrigado, meu amor. Obrigado, Thalia. Gratidão, né? Gratidão a você, a toda a sua egrégora. Eu vejo toda a sua egrégora, eu já consegui acessar, enfim, várias coisas. Eu vi que você estava vendo, que você não estava sozinho. Depois eu quero saber informações que você recebeu. Eu quero ver as coisas aí, hein? Falar as coisas aí. Eu também vi coisa aqui, então eu quero saber o que. Eu sei que... Enfim, assunto para bastidor. Eu não falo, muita coisa eu não falo assim ao vivo, deixando o livro na internet, até por respeito à própria energia que está por trás da pessoa e tudo, né? Mas se quiser, pode me perguntar, sim. Não, mas agradecemos aí. Para bastidor a gente deixa. E obrigada pela porta, né? E você que nos segue, né? Você que é mentor, você que guia as pessoas, você que quer um pouquinho dessa informação espiritual, você que quer nos convidar para live, para palestras, nós estamos abertos a tudo isso, nós estamos prontos e nós começamos um grande trabalho aí, né, amor? Mês que vem a gente dá 1 ano de casado. Parece que faz uns 10, né? Pra quem nos conhece, é mais ou menos isso, né, amor? Na verdade, faz alguns milhares de anos que a gente está junto. Né? Mas, assim, estamos prontos agora, né, para o nosso trabalho. Nós estamos muito alinhados, né? Falo, glória a Deus mesmo, obrigado, Senhor, porque Ele se alinhou sozinho, eu me alinhei sozinha, e agora nós estamos prontos para um alinhamento em conjunto. E esse é o momento nosso, né, do planeta, de estarmos em parcerias, todos... E outra coisa, desculpa te cortar, amor. Mas toda essa questão do alinhamento do planeta tem muita relação com você pegar e sair dos extremos. Sair dos extremos é você se unificar na dualidade, que é a unificação justamente do Yin e Yang. Assim, não fazendo propaganda, mas já fazendo, nós fazemos a mentoria integração, né? E assim, a mentoria integração, ela veio de um momento muito importante, inclusive que nós estávamos voltando do co-criador bilionário, né? Sim. Na viagem que veio o nome, nós já fazíamos a terapia completude, nós ainda éramos namorados, noivos, e aí depois do casamento eu sabia que tinha que ter uma força diferente, o amor também, então a gente conversando, orando ali e tal, uma energia muito grande. Veio símbolo. Veio tudo, e aí assim, aí a gente começou, e nós estamos aí mentorando empresas, nós estamos mentorando casais, pessoas individuais, então é uma missão nossa em conjunto. Nós temos a nossa missão individual, eu, ele, e a gente tem essa agora em conjunto. Então, nós estamos aqui, né, para fazer muitas coisas, para trazer o Yin e Yang e esse alinhamento mesmo. De energia, né? De energia. O planeta próprio, ele chama, né, tudo isso, porque a fusão da dualidade é a própria presença do divino, né, de alguma forma. Não existe separação. Né? E quem quiser mais informações espirituais, acho que a Thalia pode falar também disso, porque a Thalia está lá como espectadora. Vai ter meu canal no YouTube, tá lá, Michel Blume, mentor de consciência, que você consegue encontrar lá, tem muita informação lá que eu falo assim, não sou eu, né, é passado através de mim, às vezes eu só ligo a câmera e falo lá, você percebe que... E entra em contato, né, amor, você fala ali com o pessoal e tal, então dá informações, livre, só é livre, então nós estamos aqui para auxiliar todos vocês, tá bom? E procure a Thalia também, né? Se você quiser. Trabalho de arquétipo. Quando vocês entenderem o que é arquétipo, vocês vão entender a importância disso na vida de vocês. Nossa, é muito importante, porque antes disso aqui, ó, antes da fala, é imagem, é arquétipo, é muito antes, é muito mais forte aqui. Então, eu não vou falar porque a Thalia fala que ela é mais especialista nisso. A gente sabe, mas ela que é especialista, tá, galera? Quando eu entendo que quando a gente conhece os arquétipos, a gente começa
a reestabelecer realmente um poder nosso e daquilo que a gente carrega muito maior. Foi como eu me senti quando eu conheci os meus e sejam bem-vindos também para saber, enfim. E É gente, isso, né? é isso. É isso É e é sobre tudo isso. isso, né? É sobre isso, né? E tá tudo bem. Aí agora a paz reina no nosso coração, que a gente cumpriu nossa missão no dia de hoje para vocês. E vamos iniciar esse mês incrível, Né? com muita informação nova. Sim. Conectem-se com a gente, com aquilo que ressoou com vocês, com as mentorias. E estamos aqui, o trabalho só iniciou. Só iniciou. Um beijo, gente. Beijo a né? todos. Beijo, Tchau, com Deus. Deus. Querem tirar Tchau. um print da gente? Tirem um print e marquem o que vocês tiveram ali de maior consciência nessa live. Insights, né? Combinado? Vamos fazer assim? Ó, vou parar aqui e vocês tirem um print nosso. Tiraram? Nos marquem. Eu não consigo tirar, porque como nós estamos nós dois, está longe da câmera. Oi? Eu não consigo tirar porque nós estamos longe da câmera, então realmente tem que alguém tirar. Para as pessoas tirarem da gente. Tá bom. Pra Depois nos manda marcar. para nós, né? É verdade. Então tá bom, então. É isso, gente. Ali é gratidão, tá? Beijo. Fica com Deus. Gratidão a todo mundo pela sua energia de estar aqui. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. gente. Obrigada.